Obrigado, Alexia. Obrigado pelo convite sempre. É muito gostoso poder ajudar, poder falar um pouco do que eu penso, né, como medicina e ajudar vocês na formação de vocês. Eu imagino que as coisas aí para o pessoal do internato estejam complicadas, né? Eu também estou passando por poucas e boas aí durante a residência, mas o importante é que a gente vai tentando buscar jeitos, né, de melhorar e de cobrir aquilo que está sendo de alguma forma falha, né, dentro do que é possível. E, bom, hoje talvez, assim, eu tenha dado um pouco uma viajada, tá, no tema. Eu quis trazer uma parte mais histórica da parte da educação e da comunicação em saúde e trazer os próximos passos para o futuro e aí para vocês ficarem com uma pulguinha atrás da orelha, talvez, tá? Então, eu não consigo ver vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa em qualquer momento, é só vocês abrirem o microfone e me avisarem que aí eu paro, tá bom? Então, vamos lá. Tudo bem aqui? Estão conseguindo ver? Ainda não. Agora foi. Beleza, então, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Vinícius, para quem não me conhece. Eu sou nascido em São Paulo, eu fiz faculdade em Sorocaba, e depois que eu fui para o interior, assim, minha vida mudou completamente. Eu sempre fui acostumado com cidade grande. Depois que eu conheci uma vida diferente, toda a minha vida, assim, meus pensamentos começaram a mudar e dentro disso veio também a medicina de família. Hoje eu sou R2, estou aí há 6 meses de acabar, em breve médico de família, e eu cuido de um Instagram, que é o Doutor de Gente, e que eu divido um pouco da minha rotina, um pouco sobre a medicina de família, e é muito interessante o contato, né, que eu tenho com vocês e as possibilidades nesse ano muito doido de pandemia que, né, a telemedicina, a tecnologia trouxe também, então eu espero também poder trazer isso para vocês hoje, tá bom? Então, aqui os objetivos da aula. Primeiro eu quero que vocês conheçam um pouco a história, né, do ensino médico e do que veio a ser a faculdade propriamente de medicina, e como o processo, né, de especialização da medicina e da subespecialização particularmente tem tudo a ver com o ensino que a gente tem hoje nas faculdades e com o jeito que a gente também se comunica, né, com a especialidade que a gente acaba seguindo. Aí também entender um pouco do processo, né, da criação das tecnologias em saúde, que vocês vão ver que está sempre muito junto com o caminhar da medicina. Tecnologia e medicina tem tudo a ver. E aí, para finalizar, eu vou falar um pouquinho das redes sociais, do que está acontecendo hoje, e também da questão da telemedicina e se é realmente um acesso ilimitado, tá? Basicamente, antes do século XV, né, a gente não tinha uma figura central, né, da saúde, não existia muito a questão do médico, né, você tinha pessoas ou líderes que tinham um papel de curandeirismo, um papel de liderança, e que muitas vezes era confundido também com essa parte da saúde. E a parte mais antiga, propriamente, da medicina propriamente dita, pode-se dizer que são as cirurgias, né, que desde os primórdios da humanidade existem relatos, né, de cirurgias de trepanação de crânio, né, para coisas que eles achavam que estavam sendo tratadas, cirurgias, né, principalmente traumatologia, então existiam muitos traumas, né, guerras, ferimentos. Então essa área da medicina ela foi se desenvolvendo um pouco mais forte antes do que propriamente dito a medicina como a gente conhece hoje. E aí, a partir do século XVI, você começou a ter mais uma divisão propriamente de pessoas, né, que eram responsáveis pelo cuidado, e aí o cuidado de qualquer coisa, né, doenças infecto-contagiosas, doenças mais crônicas e coisas que ainda não estavam muito bem explicadas e delimitadas, né. E já nesse momento você tem uma divisão muito forte de quem recebia cuidado e quem recebia saúde,
né, que eram as pessoas que tinham mais dinheiro, que moravam num lugar mais urbano, e as pessoas que não recebiam nada de saúde, que eram as pessoas marginalizadas e que de alguma forma tinham menos condições socioeconômicas. E aí, nesse cenário do século XVI, existe uma divisão já um pouco forte da figura, né, do que era o médico, o que era o conhecido como apotecário e o que era conhecido como cirurgião, né? Basicamente, o médico era aquele que cuidava da parte clínica, né? Então, os sinais e sintomas, e que ele fazia diagnósticos, só que ele não fazia nada de tratamento e ele não fazia nada de intervenção. Quem fazia intervenções era a parte do cirurgião, e quem fazia a parte de tratamento, preparo de remédios, era o profissional que era o apotecário, né, que era a apothecary. E é muito interessante porque a partir desse momento você começa a ter uma junção, né, dessas figuras. E no século XVIII, quando esse processo estava acontecendo em maior intensidade na Europa, né, que era o centro cultural e de desenvolvimento, e aí a partir do século XVIII, quando os britânicos estão imigrando para os Estados Unidos, quando as pessoas chegam nos Estados Unidos e tem, né, uma população muito grande, muito pobre, e que com muitas demandas, a partir dali, né, por oportunidades e pela questão mesmo da vivência, você começa a ter pessoas que centralizavam todos os saberes, né, e que aprendiam um pouco sobre a arte médica, um pouco sobre a arte do tratamento e um pouco sobre a arte da cirurgia, né? E aí, como se não se tinha essas divisões ali na parte dos Estados Unidos, você começa a ter a figura do General Practitioner. E esse processo, ele acaba acontecendo também no século XIX, um pouco depois, na Inglaterra, que é basicamente o berço, né, da educação moderna e da educação universitária, e que você tem o centro, a junção do Colégio Britânico de Cirurgiões com essa sociedade dos apotecários que já estavam organizados, e eles se juntam para estudar tudo aquilo que eles tinham em comum, e aí começa o ensino de disciplinas, né, como anatomia, cirurgia, fisiologia, semiologia, matéria médica, que era a parte, né, mais prática, junto com uma matéria chamada prática de medicina, e também já entra a questão da midwifery, que seria o início ali da obstetrícia. Então, a partir desse momento, você começa a ter a estruturação das faculdades de medicina propriamente ditas, com os moldes que a gente aprende hoje, né? Antes era uma coisa muito mais experimental, muito mais observacional, que se aprendia muito mais ali, o que eles falavam de craftsmanship, que era o aprendizado na prática, né? Você, eu quero ser médico, então você começa a acompanhar um médico e você começa a fazer e aprender coisas que aquele médico ali fazia. A partir do século XIX, você tem uma estruturação disso na figura da faculdade de medicina, que já foi 5 anos, né? E aí aqui aquelas figuras clássicas do aprendizado naquela época, que eram aqueles auditórios, né, altos, que você conseguia ver lá no centro o paciente muitas vezes, e ali se fazia todos os tipos de coisas e absurdos, né? Então, cirurgia sem anestesia na época, aprendizado de semiologia, consultas e coisas mais invasivas, e tudo na frente de todas aquelas pessoas, né? Tem uma indicação muito bacana de livro para quem gostar de ler, que é esse Sangue e Entranhas, a história assustadora da cirurgia, que conta desde lá da época romana, né, no Coliseu, que você tinha cirurgiões ali né, fazendo traumatologia e torniquetes e amputações, até o desenvolvimento propriamente da medicina, e aí o desenvolvimento, né, de anestésicos, o próprio desenvolvimento da ética, e como isso foi se integrando na prática médica e no ensino médico, tá? Por que isso tudo é importante? Porque com o desenvolvimento da medicina, você começa a ter a mudança, né, do perfil de doenças e do perfil de morbimortalidade da população. Então, até ali, você tinha uma morte muito acentuada de doenças infectocontagiosas, principalmente,
né? Então você tinha grandes epidemias naqueles períodos e que dizimavam centenas de milhares de populações. E conforme o desenvolvimento da medicina e o desenvolvimento de áreas básicas que foram cada vez entrando e agregando dentro da medicina, graças também à tecnologia, você foi criando um corpo, né, de conhecimento horizontal e que servia para ajudar a grande maioria das pessoas na época. Então, o século XIX ele foi o século do médico generalista. As pessoas aprendiam muito, aprendiam sobre tudo aquilo que estava em desenvolvimento, epidemiologia, vigilância epidemiológica, transmissão de doenças, mecanismos, né, de fisiopatologia, a própria questão de vírus, bactérias, protozoários que está sendo descoberta, antibiótico-terapia, o desenvolvimento, né, do microscópio. Então, essa era, ela foi um crescimento muito grande da parte do médico generalista e o ensino nas faculdades era voltado para essa prática geral. Se aprendia de tudo e todos faziam de tudo, né? Quando isso começa a mudar? Quando, em 1889, o grupinho desses caras aqui cria a Universidade Johns Hopkins, com o que já estava sendo escrito pelo William Osler, que é o Remarks on Specialism, e ele cria ali a pediatria como especialidade separada da saúde da criança. Se vocês baterem o nome aqui nesses colegas, vocês devem reconhecer, né? Halsted é o nome de um material cirúrgico, Kelly a mesma coisa. Então, a criação do Johns Hopkins ela foi muito importante no sentido da especialização da medicina, né? E a partir dali você começa a segregar o ensino médico em cadeiras, o que a gente conhece hoje como as cadeiras, né? Você começa a ter profissionais que começam a se especializar fortemente em áreas focais a partir do começo do século XX, baseados no relatório Flexner, falando que os médicos precisavam se aproveitar daquele desenvolvimento tecnológico para ir mais fundo em cada micro-área, em cada área mais focal. E isso começa a ser a grande realidade, né, focada tanto no Johns Hopkins quanto na escola alemã, e isso começa a ser difundido ao redor do mundo. Então, todas as grandes universidades começam a fazer o ensino médico segregado, né, com a especialização focal e cada pequena área fazendo a sua parte de ensino. E aí, a partir desse processo, teve uma queda brutal no número de médicos generalistas ao redor do mundo, porque a população começa a ver a necessidade, né, ou o que eles viam como necessidade de médicos especializados. Então, se eu tenho um problema no coração, eu quero um médico especializado no coração. Se eu tenho um médico na barriga, um problema na barriga, eu quero um médico especializado na barriga. E aí, que nem eu falei, as universidades elas foram divididas, e aí você aprendia desde o ciclo básico já partes de um todo, né? A gente ia vendo coisas separadas do integral, né, do ser humano, digamos assim, e da prática médica. E aí o interessante é que conforme esse processo foi acontecendo, em 1960 esse processo já estava, né, muito grande, você já tinha ali grandes especialistas publicando e falando a respeito de subespecialidades. Em 1930, 20 anos depois de ter escrito o seu relatório falando da necessidade da especialização, o próprio Flexner escreve num outro relatório dele, falando que a intensidade com que a medicina está se tornando científica, tecnológica, isso sendo cultivado, está colocando em xeque a nossa capacidade e negligenciando a nossa capacidade de cuidar e aspectos pessoais e individuais da medicina que agora não estão sendo mais considerados. Agora a gente quer saber de cada órgão e de cada pequena parte. E ali naquele momento ele já estava vendo um aumento de processos relacionados a má práticas de saúde e um descontentamento tanto de médicos, então já estava havendo um crescimento de burnout e de cansaço médico,
quanto dos pacientes com relação a um cuidado extremamente tecnológico e focado, mas não era humano, não era aquilo que os pacientes realmente esperavam, tá? E aí, como eu disse, todas essas tecnologias que foram entrando junto com a medicina, elas foram andando junto com a educação médica, né? O primeiro momento que a gente usa uma tecnologia assim mais moderna, né, relacionada à rádio ou conexão de múltiplos lugares, não é recente, né? É no século XIX. Então, lá no final dos anos 1800, você já tinha centros de saúde em partes costeiras, né, de alguns países, com comunicação por telégrafo de barcos para conversar e auxiliar no diagnóstico e no tratamento, suporte clínico durante dessas viagens marítimas, né? Só que isso não veio sendo ensinado na faculdade. Isso veio sendo desenvolvido, mas a faculdade ela foi ficando para trás daquela maneira que o século que a gente aprendeu no começo do século XX. Em 1960, você já tem o primeiro registro de telemedicina em Boston, né? Então são coisas muito rudimentares, mas você já tinha ali em Harvard um centro de telemedicina e que fazia principalmente ligações, né? E depois com a criação das telas, eles já começaram a fazer ligações em vídeo, né? Só deixa eu tomar água aqui rapidinho. Quando isso veio para o Brasil, já desde a década de 60 a gente tinha iniciativas em telelaudo, teleinterconsulta e teleradiologia, tá? Para quem não conhece esses nomes, o telelaudo e a teleradiologia, basicamente você lauda um exame à distância, né? Então funciona muito bem para aqueles centros que não tem, né, atenção terciária, não tem ali um radiologista, você faz um raio-x e você manda o raio-x via ou fax, ou mesmo o e-mail, né, hoje mais recente, para um centro que lauda, que vê o que tem de alteração e que manda de volta para você. A mesma coisa feita com um eletrocardiograma, né? Então, a avaliação de eletrocardiograma foi uma das primeiras coisas que no Brasil pegou forte, que é o laudo de eletrocardiograma à distância. Você faz um eletrocardiograma, a imagem vai para um centro, e aí lá tem cardiologistas que laudam aquilo e devolvem para você isso numa questão muito rápida, tá? E aí, nos anos 2000, surge o projeto Telesaúde Nacional, que é dirigido pela Federal do Rio Grande do Sul, que cria centros de atendimento e de teleinterconsulta, teleobservação. Você liga lá na Federal do Rio Grande do Sul, no Telesaúde, e você pode, 24 horas por dia, conversar com um médico de várias especialidades, passar o seu caso, e ele vai te dar assistência, né? Ele vai te falar conduta, ele vai te ajudar na estrutura que você tiver inserido, e é uma estrutura, e é um projeto muito interessante, né, que está aí já faz 20 anos que está rodando, e já ganhou diversos prêmios internacionalmente, porque tem uma extensão muito grande, o número de atendimentos é bizarro, depois se vocês quiserem procurar, é bem interessante, tá? E só a partir dos anos 2000 que a gente começa a ter alguma inserção de tecnologia dentro das faculdades, né? A gente começa a ter coisas modestas, né, pequenas de ensino à distância, as faculdades ainda, principalmente de medicina, muito resistentes a esse ensino diferenciado e tecnológico da parte de tecnologia dura, né, de usar computadores e usar inteligência artificial e tudo mais. Agora, né, depois que a pandemia entrou, a gente teve um crescimento muito grande desses processos todos e uma adesão muito grande, inclusão desses processos dentro dos projetos terapêuticos, dos projetos pedagógicos dentro das faculdades de medicina. A gente tem também
mesas digitais de ensino, eu não sei se vocês já viram, né, mas que você consegue dar zoom e isolar o órgão e discutir ali a parte externa, vascular, muscular, e ir para as camadas mais internas, para quem, né, não tem acesso a laboratórios. Já são instrumentos validados, o grande problema ainda é financeiro, né, que são instrumentos ainda muito caros, e também, desde os anos 90, você tem iniciativas ali de prontuários eletrônicos. Nos Estados Unidos a coisa roda um pouco mais forte, na Europa também. No Brasil a gente tem, né, o projeto do eSUS, que já tem mais ou menos aí uns 10, 15 anos, está saindo do papel agora, muitos problemas de conexão, ainda não tem conexão estadual e municipal por problemas aí de interface, política, disputas, né, dos governadores e dos prefeitos com a questão eleitoral. Então, a gente ainda tem um caminho muito grande para conseguir ter uma adesão a tudo isso, tá? E aí, falando das redes sociais, um crescimento muito grande, né, mais recente, e você tem um mercado muito grande de infoprodutos dentro das redes sociais, mas falando de medicina, você tem um processo muito mais atrasado, né? Até o jeito que eu vejo, até o começo da pandemia, a gente ainda tinha muito aquela divulgação de informações tradicionais, boca a boca, revistas, alguns blogs, e poucas pessoas realmente nas redes sociais, né? E a partir do acontecimento da pandemia e daquela necessidade de se comunicar, mas do isolamento físico e do distanciamento físico, você tem um aumento enorme, né, dessas plataformas. Então, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, um crescimento assim exponencial de páginas relacionadas à saúde, perfis de cientistas renomados no Twitter postando diariamente. No próprio Instagram você tem uma comunidade enorme de médicos fazendo educação em saúde, fazendo captação de pacientes particular, e o YouTube sendo usado como uma plataforma de educação em saúde, que você consegue fazer um conteúdo excelente lá e trazer muitas informações de uma maneira muito fácil, principalmente no propósito de educação em saúde, né? Você tem já diversos estudos comprovando o potencial das redes sociais em educação em saúde, né? O próprio Twitter, você tem uma comunidade muito forte científica lá dentro, né? Você tem pessoas de grandes centros falando dos estudos e explicando os estudos, ajudando outros pesquisadores, fazendo realmente uma comunidade open source ali no Twitter. E coisas que muitas vezes demoravam pra gente não, né, que não é nem da minha época, mas eu não sei quem tem pai médico e que lembra das histórias, né, da Bireme, que era a biblioteca médica aqui em São Paulo, e que as pessoas tinham que vir de outras cidades, outros estados, solicitar artigos, né, e demorava dias para o artigo ser retirado, ser impresso, e aí pegar, agora a gente consegue ter isso em um clique de distância. A gente tem pessoas incríveis fazendo trabalhos excelentes no Instagram, no próprio YouTube, e que toda essa informação está a um clique de distância da gente, né? Qual que é o grande problema? É uma rede muito aberta, né? É uma rede focada e criada, né, para ter compartilhamento, para ter comentários e para ter aquele bafafá das coisas. Então, coisas polêmicas viralizam mais fácil, coisas, né, que tem muitos compartilhamentos viralizam mais fácil, e aí qualquer terreno para conversa e para fake news, para informações, né, não muito bem curadas ou até mal intencionadas, que sejam compartilhadas, o algoritmo entende que você gosta daquela informação e que outras pessoas podem gostar daquela informação. Então aquilo chega para mais pessoas, e aí você tem hoje
várias datafolha falando de onde a pessoa tira a maior parte da informação dela, e ela tira do Instagram, ela tira do WhatsApp, ela tira do Facebook, e se o Facebook, se o Twitter, se o Instagram mostra para aquela pessoa aquilo que ela quer ver e não coloca nenhum limite naquilo, aquela pessoa pode ver qualquer tipo de informação, e a gente vê vários grupos, né, de espalhando fake news, estudos que são péssimos, de péssima metodologia, e que aí colegas que talvez nem por má fé, mas que não sabem metodologia científica, espalham um estudo ruim, falando que aquilo funciona, e aquilo na verdade não funciona, ou até por má fé, né, por interesses financeiros, interesses políticos, vieses comportamentais, compartilham aquilo, e o estrago pode ser enorme, né? Então, a gente vê a dificuldade de conversar com pessoas que recebem, às vezes, informações de profissionais que elas julgam ser capazes, né? Então, é um infectologista e ele é especialista, né? Ele falou que o estudo tal é bom e que isso funciona assim para a Covid. E isso, muitas vezes, traz vários vieses, traz conflitos de interesse, e aquela pessoa leiga acaba acreditando naquilo, e o estrago ele acaba sendo muito grande. E aí a telemedicina, né? Será que o acesso realmente é ilimitado? Ao redor do mundo já existem grandes centros usando telemedicina há bastante tempo, há pelo menos 20 anos, principalmente para lugares remotos. Né? Então você tinha ali em Harvard, em Johns Hopkins, você já tinha centros que faziam o cuidado, né, de comunidades à distância, comunidades da periferia, via telemedicina, e isso sempre teve muitos bons resultados. Né? Até vou comentar dos resultados no próximo slide. Você já tinha uso ali de tradutores simultâneo, né, em consultas. Você está com um paciente que é imigrante, e ele é, sei lá, chinês, e aí ele está com alguma questão que você não consegue entender porque você não fala mandarim. Tem ali um tradutor junto e que vai fazer, meio que numa tela interconsulta, a tradução, né? Na mesma interconsultas, então conversando com colegas. No Canadá e nos Estados Unidos existe muito a prática, que é do medical practitioner, que ele não é bem um médico, ele é como se fosse um auxiliar médico, né? Ele não terminou a faculdade de medicina, mas que à distância ele consegue realizar exame físico, consegue tirar uma história, e aí ele conversa com um médico especialista à distância, né? Então isso é muito interessante, e a gente ainda tem essas coisas ainda muito tímidas no Brasil. Da mesma forma, com a tecnologia, a gente já tem alguns gadgets, né, que é o chamado de Internet Health, para fazer saúde à distância, né? Alguns exemplos, eu não sei se alguém já viu, mas existe hoje um aparelhinho que é como se fosse um otoscópio, e que ele tem uma base. Nessa base ele tem uma câmera, ele tem um sensor de temperatura, e aí ele tem uma luz super boa, inclusive. Com esse aparelho que vai para a casa do paciente, você consegue pedir para o paciente colocar ele na boca e fazer uma horoscopia. Você consegue, né, e aí higieniza, consegue colocar ele no ouvido, fazer uma otoscopia. Ele tem um sensor que ele mede a pressão, ele mede a temperatura do paciente, ele mede a frequência cardíaca e respiratória do paciente, e tudo isso vai à distância pro médico. Né? Então, a gente está começando a ter um desenvolvimento no sentido de que onde vamos chegar e onde vai ser a semiologia médica. Né? Já existem vários autores comentando, por exemplo, sobre a importância da ultrassonografia no ensino médico. Né? Já tem vários estudos falando da diferença, por exemplo, de um exame físico abdominal para o diagnóstico de colelitíase, por exemplo, e um ultrassom à beira-leito. Né? Então, será que ao invés da gente ficar gastando 2, 3 anos ensinando semiologia de barriga, né, será que não vale a pena a gente ensinar a técnica de ultrassom? Claro que uma coisa não exclui a outra, né? Mas é para cá que caminha a educação médica, né? Junto sempre com a tecnologia.
qual que é o grande problema de tudo isso? Dinheiro, né? Tudo isso é muito caro. Hoje os ultrassons portáteis mais baratos, por exemplo, custam $1.000, e aí se for jogar para o Brasil, isso aí fica quase R$7.000. Isso é o mais barato, né? Você tem aí máquinas de R$20.000. E como que a gente vai educar as pessoas, né, se para fazer ultrassom você precisa fazer, né? Você precisa repetir isso. Então, a gente ainda tem um certo caminho com relação a essa parte mais futurística dos Jetsons, né? Uma coisa meio distópica ainda. No Brasil, a gente ainda tinha uma possibilidade, né, de telelaudo, que já era autorizado, e ainda era restrito a teleinterconsulta antes da pandemia. Com a pandemia e com a exclusão dos sistemas de saúde, a gente teve uma necessidade de fazer o cuidado fora dos sistemas de saúde, né? E aí, com isso, o CFM liberou em caráter emergencial a telemedicina, né? E aí, a grande pergunta que fica na nossa cabeça é até quando isso vai ser? Porque o CFM já deu diversos ofícios, falando, por exemplo, que para se atender pacientes fora do seu estado, você vai precisar ter o registro em todos os estados que você for atender, né? Vocês vão aprender depois, quando vocês se formarem, que o CFM e os conselhos regionais, eles têm pouquíssimo, para não falar nenhum, interesse no desenvolvimento da medicina. Eles têm interesse mesmo no deles e em como eles vão regular isso, muitas vezes até politicamente, como a gente viu, infelizmente, o presidente do CFM defendendo a autonomia médica para tratamentos experimentais, né? Uma coisa extremamente antiética. E aí, quando a gente pensa em telemedicina, a gente sempre vai para a imagem, né? A gente sempre pensa na webcam e na conversa da consulta, mas a gente acaba esquecendo do telefone, né? A internet ainda precisa de uma certa tecnologia, precisa de um certo investimento, e que muitos lugares na periferia não tem, né? Ou periferia ou rural. Não tem rede estável, fica difícil de fazer uma consulta, e aí como que você vai fazer o desenvolvimento e como você vai dar o acesso via telemedicina se você não tem a rede, né? Então, a gente ainda tem uns passos atrás para conseguir chegar eventualmente nesse ponto, né? O telefone, ele é muito usado, foi muito usado, e é muito bacana, particularmente agora no Covid, eu pude vivenciar isso de muito perto. A gente ainda faz, né, o telemonitoramento de Covid na atenção primária. Eu gosto de falar que sem atenção primária o país teria, assim, desabado, porque já estava com uma sobrecarga hospitalar, você tinha uma carga enorme de pacientes que estavam procurando atendimento nas unidades básicas, e que não podiam, né, ficar desassistidos de certa forma. A gente não sabia como era a evolução da doença, e a gente precisava ficar em contato com esses pacientes. Lá em São Mateus, por exemplo, a gente, só na minha unidade, a gente teve período que a gente fez atendimento e acompanhamento de 17 mil pacientes via telefone, né? É um número muito grande, e isso envolvia médicos, enfermeiros, auxiliares, administrativos, com um protocolo bem escrito, né, baseado nos sintomas de gravidade do Covid, e fazendo acompanhamento diário por 14 dias para ver qual paciente ali, via telefone, ia piorar ou ia estar mal. Tá? Em breve isso aí deve ser publicado, e vocês vão ver pipocar isso ao redor do mundo. Eu acho que é um ponto aqui que não tem mais retorno, a gente tirar essa possibilidade do cuidado integrado, né, com essas outras tecnologias na medicina e nas outras áreas. Tá? E aí, para trazer desfechos, esse aqui é do Tratado de Medicina de Família e Comunidade. A intervenção comportamental via telefone ou internet, ela ajudou, por exemplo, na perda de peso em pacientes obesos que tinham um ou mais fatores de risco de doença cardiovascular, mas aí, especialmente se combinada à visita presencial, né? Então, é claro que a gente não vai ficar só no cuidado à distância, né? Mas, para questões pontuais e para a criação de um vínculo a longo prazo, quando se tem já quadros mais estáveis, eu acredito, e já tem estudos que estão mostrando que não tem problema nenhum e que, inclusive, traz benefícios, tá? O aconselhamento clínico por telefone reduziu e otimizou
as medicações analgésicas, né, em pacientes com risco de abuso ou até em abuso para quadros de dor, né. A adoção de um sistema nacional de informação, e aí a gente está falando de prontuário eletrônico, vigilância epidemiológica, reduz a mortalidade, né, isso aqui não tem a ver só com a telemedicina, tem a ver com rede de informação, tem a ver com prontuário eletrônico, tem a ver com conectividade, e isso também é muito importante, né, e o ensino disso na graduação também é essencial. Programas educacionais com base na internet, eles melhoraram a adesão farmacológica, atividade física e o controle sódico em pacientes hipertensos, e mensagens, né, de texto por telefonia móvel para mulheres grávidas, falando de informações, de cuidado, sinais de alerta, reduziram em 50% a mortalidade perinatal em Belize, né, isso é um estudo observacional de Belize. Tem diversos outros exemplos de estudos, tá? E isso aqui é só uma pincelada das possibilidades que a tecnologia traz e da importância da gente ter o contato desde a graduação, né, aprender isso e aprender a como transformar essas ferramentas. Isso ainda tem um processo para a nossa prática de uma forma melhor, tá? Então, para concluir, a medicina, então, ela sempre esteve associada com as inovações, né, tecnológicas. Desde o início da história, você tinha pessoas ali criando ferramentas para trepidar o crânio, né? Então, a medicina, ela está associada com o desenvolvimento tecnológico, talvez por ser uma das maiores dores, né, que as pessoas sentem relacionadas à saúde. Isso talvez motive o desenvolvimento dentro da nossa área. Na educação em saúde, principalmente, as redes sociais, elas têm um papel interessante dentro do cuidado, né, e aqui a gente fala de um cuidado integral e longitudinal. O grande problema é que a gente tem que tomar cuidado é que o alcance, o próprio algoritmo facilita que você tenha comunidades fechadas, né, que acreditam naquelas fake news e acreditam naquelas desinformações. Então, o nosso papel é sempre denunciar, procurar achar mecanismos, né, de regulação, talvez uma curadoria de conteúdos, né, por especialistas bem capacitados dentro, né, das plataformas, para você ter o cuidado do que vai ser distribuído e do que pode ser distribuído, e sempre cobrar as nossas autoridades governamentais. E a telemedicina, tanto realizada por vídeo quanto por telefone, ela pode trazer resultados excelentes no cuidado continuado dos pacientes, só que a gente sempre, aqui no Brasil principalmente, a gente está um passo atrás, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, principalmente relacionado à saúde pública, para tomar esse passo atrás de saneamento, de energia elétrica, de internet, para que finalmente a gente possa expandir os serviços de atendimento e, quem sabe, assim, reduzir bastante a pressão assistencial que o nosso país sofre tanto. E aí é isso, gente. Eu não sei se foi muito fora do tema, tá? Se foi, eu peço desculpa. E eu fico à disposição para tirar dúvidas e o que vocês quiserem perguntar, tanto agora quanto no meu Instagram ou no meu e-mail, se vocês quiserem mandar, tá bom? Ai, muito obrigada, professor. É sempre muito gostoso te ouvir. E alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade. A gente está falando de comunicação, então vamos nos comunicar aqui. Ô, Vini, eu tenho uma dúvida, uma coisa que eu sempre pergunto quando vem residente, gente mais velha, né, falar alguma coisa assim, porque vamos nos antever aos problemas. O que você acha importante de deixar, tipo, um ponto que seria interessante da gente começar
a se atentar mais durante a graduação, a aprender, principalmente em relação à comunicação, essa parte de mídia que você usa bastante, que agora a gente está precisando muito por causa do Covid, que você acha que faz diferença, que talvez antes as pessoas não tivessem durante a graduação e que talvez a gente, se atentando a isso na nossa formação, possa ter um ponto positivo lá quando a gente se formar e for trabalhar? Eu acho que o grande ponto que a gente não aprende, né, na faculdade é exatamente comunicação. Né? A gente aprende a fazer assim, interrogatórios, né, e a gente interroga o paciente ali por minutos, e 10, 15 minutos, e fica perguntando um monte de coisa, mas isso não quer dizer que a gente se comunica bem. Né? E isso eu vejo como um grande problema na faculdade de medicina. Tá? O que vocês podem fazer a respeito disso? Existe o método clínico centrado na pessoa, né, que é o método derivado da psicologia, que é uma questão associada à escuta empática, né, associada a ouvir o paciente muito mais do que falar e interrogar ele, né? Porque qual que é o grande ponto? A gente vai aprendendo e vai se especializando na faculdade a ficar procurando picuinha, né? Assim, é óbvio que as especialidades são extremamente importantes, né, para fazer diagnósticos mais complexos e mais difíceis, mas o fato, né, e por estudos, eu não estou falando por opinião aqui, depois eu posso mandar, é um artigo, o primeiro artigo foi escrito em 1961, de um cara chamado White, e ele fala da ecologia de um serviço médico, como que é o atendimento da saúde, né, quais que são as necessidades da população. A gente está na faculdade, a gente está no centro terciário e secundário, a gente está vendo a raridade da raridade que chega finalmente no terciário, né? Qual que é esse o problema? O problema é que a gente vai para a faculdade achando que aquilo é a realidade, né? Que a gente vai encontrar aquelas doenças raras e que a gente vai ver aquilo tudo que precisa ser investigado e vários exames super caros e não sei o quê, que a gente só vê na faculdade, né? E é óbvio que para quem vai ser um especialista e vai atuar no secundário e terciário, essa vai ser a realidade, né? Vai pegar esses pacientes e não tem nenhum problema nisso. Só que a educação médica deveria ser centrada na maioria dos problemas médicos, né? E a maioria dos problemas médicos são sensíveis à atenção primária, né? São atendimentos em unidade básica de saúde ou até atendimentos em pronto-socorro que deveriam ser feitos na unidade básica de saúde, né? E aí, qual que é o grande ponto? A gente deixa essa parte para 2 meses ali do estágio da saúde coletiva e o resto todo da faculdade a gente passou aprendendo cardiologia, oncoginecologia, pediatria, ebiatria e sei lá o quê, né? Então, assim, eu acho que, primeiro, e isso é um passo muito mais político, a gente precisaria mudar a questão educacional, a questão de currículo pedagógico, para que a gente focasse a faculdade em ensinar atenção primária, né? No Canadá não tem isso, mas tem uma coisa que é muito interessante, que eles regulam a vaga de residência, né? Então, assim, 60% das atividades e dos atendimentos populacionais de saúde pública lá são em atenção primária. Então, 60% das vagas de residência do país inteiro vão ser de medicina de família e comunidade. E pronto. Né? Você pode chorar, você quer ser neurocirurgião, tudo bem, mas você vai ficar lá na fila com 1 bilhão de neurocirurgiões que querem fazer. Tá? Não tem problema nenhum você querer ser isso. Essa é sua meta de vida, você corre atrás disso. Né, mas se a gente está integrando a educação médica com saúde pública, e tem que estar integrado, né, você precisa fazer isso de uma forma diferente. Né? Só que aí tem reserva de mercado, aí tem as especialidades, aí tem as sociedades, né, e uma situação muito mais complexa, mercadológica, talvez. Tá? Mas da parte de comunicação, leiam o livro Método Clínico Centrado na Pessoa, da Moira Stewart. Tá? É sensacional o livro, é muito fácil de ler e ajuda muito em reprogramar o nosso cérebro a ouvir mais do que ficar perguntando dentro da consulta, tá bom? Obrigada, Vini. Imagina. A gente tem algumas dúvidas aqui no formulário, posso ler? Sim, senhora.
Mesmo que seja possível fazer consultas pelo próprio telefone, você acha que a telemedicina está menos disseminada na MFC do que em outras especialidades médicas, considerando que há acompanhamento de muitas comunidades carentes e de muitos pacientes que talvez não tenham tantos recursos tecnológicos? Uma ótima pergunta. Eu acho que da parte de vídeo, sim. Tá? A parte de vídeo ainda é muito defasada, porque vídeo depende de luz, depende de internet estável, depende de computador ou de celular melhor. Então essa parte realmente está defasada. A parte telefônica, eu já não acho que é verdade, porque eu vejo no meu serviço, eu imagino que em outros esteja sendo bastante assim. O contato telefônico com os pacientes está sendo muito mais frequente. Aquele paciente que está super bem, está estável, e que você via por protocolo. Por exemplo, um diabético que você via por protocolo a cada 3 meses e ele estava super legal. Agora você vai ver ele uma vez por ano e vai ligar 3 vezes no ano para ele. Ah, como é que está o controle? Está ficando legal? Está tomando os remédios? Como é que está a sua atividade, sua saúde mental? Tá tudo legal? Você acompanha esse cara à distância. Entendeu? Na própria pandemia, na atenção primária, a gente teve muito uso de telefone, né? E o que eu vejo é que mesmo as pessoas que várias vezes estão numa situação mais vulnerável, elas têm um telefone. Elas têm um telefone com um chip, nem que seja pré-pago, mas que recebe ligação, né? E tem contato atualizado dentro da UBS, a territorialização é bem feita, então a gente consegue fazer isso também mesmo na atenção primária da saúde pública. Do particular, eu acho que está voando igual todas as outras especialidades. Tá? Eu acho que não tem nenhuma diferença, inclusive mais possibilidades na medicina de família, porque a gente faz a questão da medicina preventiva, de questão de não queixas, né, e de prevenção quaternária, de manter a saúde ao longo prazo. Então, é uma possibilidade muito visível e muito possível dentro da telemedicina. Perfeito. E dando uma complementada nessa, é permitido que os médicos eles façam orientações ao paciente por WhatsApp? Ou por telefone, nesse caso, alguma coisa assim? É permitido, é permitido. Isso entra na teleorientação. Tá? Então, esse tipo de consulta ele seria uma teleorientação. Você pode dar sim orientações, mas não pode, por exemplo, mudar condutas. Né? O paciente está com uma queixa nova, ou o paciente não se deu bem com o que você fez anteriormente. Esse contato ele serve como registro, né, de atendimento, mas aí ele exige uma complementação do atendimento. Né? Então, se for mudar alguma coisa, o ideal é que se faça presencialmente. Só que assim, eu acredito que se a gente está falando de acesso e se a gente está falando de cuidado integral, talvez tenham algumas barreiras que precisem ser passadas. Né? Então, sei lá. Vou dar um exemplo aqui, eu nem sei se isso já aconteceu. Um contato telefônico de uma aldeia com a UBS que fica, a UBS fluvial que passou e vai demorar muito tempo para chegar. E ali você tem alguma figura ou de curandeiro ou de alguma pessoa que faça algum tipo de cuidado já, né? Vai demorar 2 horas para chegar a UBS fluvial lá na aldeia, ou sei lá, 1 dia para a UBS chegar lá. O que vai ser feito nesse atendimento? Né? Um atendimento mais de urgência, dependendo da coisa, uma estabilização, né? Da reposição volêmica, às vezes. Isso, eu imagino que seja feito há bastante tempo. Né? Então, esses limites que a gente vê da questão da parte de legislação, em lugares mais, não vulneráveis, mas mais externos, né, e que sejam mais longe, eu imagino que sejam mais difíceis de se entender. Tá? Então, eu imagino que esteja acontecendo algo desse tipo, que eu falei que não é para acontecer em outros lugares. Entendi. É muito complicado, né? Uma situação nova e a gente vai se adaptando, né? Com certeza. Gente, mais alguém tem alguma pergunta, um comentário? Não? Bom, Vini, acho que é isso. Muito obrigado, é pouco, para te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. É uma delícia
esse contato que a gente tem, essa parceria gostosa que a gente está criando. Muito obrigada, espero que a gente se encontre mais uma vez. E é isso, muito obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, Laura. Obrigado por quase 70 pessoas. Ficaram aí 1 hora me ouvindo devagar. Mas o que vocês tiverem de dúvida é só mandar para mim, tá? E a gente conversa. Obrigado e só convidar que eu tô sempre aí. Pode deixar, a gente vai. Pode ter certeza que a gente convida de novo. Boa E, noite. gente, sigam lá no Insta. É muito bom. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, obrigada, doutor. Oi, gente. Eu sou a Lara, sou diretora do SCORA, que é o órgão de saúde e direitos sexuais e reprodutivos da IEF. Ops, desculpa, engasguei. A nossa palestra é a próxima, mas os nossos palestrantes ainda estão entrando, então a gente só vai esperar um pouquinho, tá bom?
Oi, gente. A gente já tá esperando uma das nossas palestrantes entrar e aí a gente já começa, tá bom? Bom, gente, a gente vai começar a nossa última reunião do dia agora. A Thaís não entrou ainda, mas a gente vai começando, como é uma roda de conversa e o Felipe já está aqui, a gente vai começando e depois ela chega e responde também. Bom, essa segunda parte vai ser conduzida por nós, do Escora, e vai ser uma roda de conversa sobre como abordar pessoas vivendo com HIV, e a ideia é mais ser uma interação mesmo. Então, se vocês quiserem perguntar, podem ligar o microfone ou mandar no chat, ou também a gente vai mandar um forms de dúvidas para quem é mais tímido em perguntar, aí vocês podem perguntar por lá. E eu vou começar apresentando o nosso palestrante aqui, o Felipe. Ele é psicoterapeuta, também analista corporal e comportamental, e ele também fundou um projeto que chama Pode Ser Mais Leve, e ele visa acolher as pessoas vivendo com HIV através da terapia. Então, Felipe, se você já estiver aí, muito obrigada por aceitar nosso convite, a gente fica muito feliz com a sua presença. Oi, Gabriela, boa noite. Deixa eu ligar aqui a minha câmera. Pronto, todo mundo me vê? Sim, tá certinho. Legal. Boa noite, todo mundo. Eu que agradeço, Gabriela, o convite para participar aqui desse bate-papo, dessa roda de conversa. Eu gosto sempre de aceitar, principalmente quando a gente está no meio acadêmico, né? Porque eu acho que eu também tenho a função de um agente educacional. E quando a gente fala sobre preconceito, a gente sabe que uma das maiores armas, ou a arma mais poderosa contra o preconceito, é a informação. Então, sempre quando eu tenho a oportunidade de estar presente nessas rodas de conversas, para a gente conversar sobre HIV, eu gosto sempre de ajeitar a minha agenda para me fazer presente, né? Então, boa noite a todo mundo. Espero que eu possa responder as dúvidas e as curiosidades de todo mundo. E aquilo que eu não consegui responder, eu vou buscar informação e devolvo para vocês, tá bom? Antes da gente começar, deixa eu só falar quem eu sou, né? De qual lugar que eu estou falando, né? Qual é o meu lugar de fala. E daí a gente começa uma conversa muito bacana. Meu nome é Felipe, eu sou psicoterapeuta, e desenvolvi um trabalho, né? Honrando a minha profissão, né? E foquei o meu trabalho justamente para cuidar e atender pessoas que vivem com HIV. Porque a gente, agora, né, mais recente, que a gente começou a falar um pouco sobre
a atenção aos cuidados da saúde mental de pessoas que vivem com HIV, né? Porque até, sei lá, 3, 4 anos para trás, sempre ficava naquela lógica, né? Tome remédio, você tem que tomar os seus remédios, o uso dos antirretrovirais, e a gente começou a entender que, assim, tá bom, mas o remédio, ele não conversa. E essa foi uma das frases mais importantes que eu já ouvi na minha vida, né? O remédio, ele não conversa. Porque para onde que vai, né, os nossos medos, as nossas angústias, inseguranças, para onde que vai tudo isso? E isso o remédio, ele, infelizmente, ele não consegue dar conta, né? E aí, entendi qual seria o meu lugar, né, dentro da minha profissão, e comecei e criei um canal, né? Hoje ele deixa de ser só um canal, ele começou um canal, hoje é uma escola de treinamento, né, na área de saúde, o Pode Ser Leve. Hoje reúne ali mais ou menos umas 15 mil pessoas, onde eu distribuo, né, e compartilho informações sobre HIV, mas principalmente sobre saúde mental, sobre desenvolvimento humano e autoconhecimento. E tudo isso veio por quê? Né? Não é porque eu sou uma pessoa muito legal, ou sou uma pessoa muito querida, ou muito sábia, não é nada disso. Uma das coisas mais importantes foi que, em 2004, eu me descobri positivo para o HIV. E isso fez muita diferença na minha vida, né? Porque, assim como a maioria das pessoas, né, eu sofri muitos medos, né? Muitas angústias, eu não foi nada fácil, né? Todas aquelas coisas, né? O mundo da gente desaba e a gente não sabe o que a gente faz. E eu fui descobrindo no autoconhecimento, né? Nesse lugar da saúde mental, as ferramentas para eu poder lidar com as minhas questões. E foi isso que fez a diferença. Eu falei, putz, isso aqui está bem importante para a gente falar com as pessoas. E aí tem dado muito certo. Por isso que hoje a gente tem aí 15 mil pessoas comigo, e o Pode Ser Leve deixa de ser só um canal para ser um ambiente clínico mesmo, para cuidar de pessoas, para acolher essas pessoas. Esse mês, né? Estou abrindo para um grupo de terapia, para poder ir ajudando e transformando a vida dessas pessoas que vivem com HIV. Então, meu trabalho ele é bem focado mesmo em pessoas que vivem com HIV. Esse é mais ou menos uma introdução de quem eu sou e de onde que eu falo. Certo? Muito lindo o seu trabalho, Felipe. Parabéns. A gente já tem uma pergunta para você. Quais as principais queixas psicológicas trazidas por uma pessoa com HIV? Quando a gente fala sobre o HIV, é muito legal essa pergunta. Olha, e assim, de verdade, se eu começar a viajar muito e ir muito longe, vocês me trazem de volta, tá? Porque falar sobre sentimento, né, e falar sobre questões da ordem do sistema psíquico, a gente começa a falar muitas coisas. Mas é muito interessante, porque o HIV, ele abala muito, né, as questões da nossa autoestima, né? E aí, a gente começa a entender que a gente precisa falar sobre autoestima, falar sobre autoconfiança, falar sobre autoaceitação, falar sobre autovalorização. Então, quando vem um diagnóstico de HIV para a pessoa, todo esse sistema, né, desses 4 pilares aí, né, de um adulto, o que acontece? Isso aí cria uns desajustes que a gente precisa cuidar. Então, geralmente a pessoa vem com a queixa de o que os outros vão falar de mim? E isso impacta diretamente na autoestima, né? As queixas, né, as maiores dores, né? O que as pessoas vão falar de mim? Como que eu vou falar isso dentro da minha casa? Vou ser a maior decepção para os meus pais. Então, tem um conjunto de dores, né, que são um dos pilares mais importantes do meu trabalho, que a gente chama de dores existenciais ou de feridas emocionais, que são as dores da rejeição, dor do abandono, a dor da manipulação e a dor da troca ou da traição. Então, essas 4 dores, né, que a gente chama de dores existenciais, são as principais queixas que uma pessoa que vive com HIV ela traz para dentro da clínica, né? Traz para dentro do consultório num trabalho. Então, você sempre vai reparar assim, nossa, mas eu tenho muito medo das pessoas me rejeitarem. E o que os meus amigos vão falar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Que é sempre o medo da crítica, da humilhação. Respondi a pergunta? Tentei ser bem objetivo. Respondeu sim, perfeito. Oi, primeiro deixa eu me apresentar.
Oi, Felipe, eu sou a Lara, eu sou diretora da escola junto com a Gabi. A gente acabou não tendo contato, mas é um prazer te ter aqui. Muito obrigada. Eu vou fazer a próxima pergunta. É sobre as crianças. Como conversar com crianças sobre HIV sem estigmatização? Uhum. A gente precisa cada vez mais normalizar as conversas com as crianças, né? É tão interessante essa pergunta, porque amanhã eu fui chamado para fazer uma live com um ator adolescente, então ele tem, acho que 2 milhões de seguidores, e ele recebe muitas perguntas sobre sexualidade, sobre autoestima, e a gente entende que, o que a gente entende com isso? Que as crianças e adolescentes são muito descobertos e desprovidos de informação. Então, por exemplo, olha como que quando a gente normaliza as questões, tudo fica muito mais fácil. Então, hoje a gente vive um momento pandêmico onde as crianças sabem exatamente o que é um vírus, o que é o coronavírus, quais são as medidas de prevenção, que tem que usar máscara, lavar a mãozinha. Isso a gente conversa com as crianças, né? Então, qual é a dificuldade da gente ter conversas com as crianças de falar sobre o vírus do HIV, o vírus da gripe, porque também a gente encosta naquele lugar que a gente fala sobre sexo, né? E aí a gente entra num outro tabu que a gente já entende que, assim, como a gente precisa acelerar e como a gente precisa estar mais maduro e ter conversas mais naturais com as nossas crianças e adolescentes, obviamente no tempo certo de cada coisa, para a gente poder educar, né, ou orientar as crianças e os adolescentes, né? Então, você entende, quando a gente fala do HIV, ele vem cheio de preconceito e de estigma, porque ele fala também sobre sexo, e fala também sobre morte, que são coisas que a gente tem muita dificuldade de falar, né? Sexo e morte. A gente recebeu uma pergunta também sobre quais seriam os melhores termos que a pessoa pode usar para abordar um paciente com HIV. Então, assim, quais são os termos pejorativos, os que não são para usar e quais são os adequados. Uhum. Essa coisa da linguagem, gente. Quem fez a pergunta, você consegue falar para mim assim, tipo, ou se a pessoa tem problema de falar o nome? Então, essa foi no Forms Anônimo, a pessoa Ah, não tá. entendeu. Legal. O que acontece? Existe agora um cuidado, né, e um carinho, uma atenção com os termos que a gente usa quando o assunto é HIV, né? Por que isso? Não é mimimi, né? Que hoje tem uma lógica de tudo achar que é mimimi, né? Mas é só um cuidado, porque assim, a linguagem, ela gera e pode fortalecer muitos estigmas, né? E muito preconceito. Então, por exemplo, né, e tem vários novos termos, né, novas terminologias para a gente falar. Mas, por exemplo, tem umas que são muito importantes, do tipo assim, a gente já não fala mais coisas do tipo, o Felipe, ele é soropositivo, tanto que eu não me apresentei como sou soropositivo. Por que isso? Né? Porque isso é quase como se fosse um carimbo, né? O fulano é soropositivo. E aí resume toda a minha história, né? Você viu que eu contei? Então, eu sou isso, eu faço aquilo, eu sou terapeuta, né? Eu sou muito plural, nós somos muito plurais, né? Então, quando a gente fala assim, fulano é soropositivo, resume, né? Então, a gente mudou isso, né? Então, a gente fala, fulano é uma pessoa que vive com HIV. Então, olha como muda, né? Ele vive, então ele tem mais poder, ele vira sujeito da vida dele, e não vira só um carimbo do tipo assim, e agora que eu sou soropositivo, o que eu faço? Então, isso ganha mais poder, devolve autoestima para uma pessoa, né? Pode parecer mimimi, pode parecer bobeira, mas olha como a gente muda tudo, né? Principalmente falando com um terapeuta que trabalha com a palavra, né? E com a escuta. Então, as palavras, elas são muito importantes, né? Então, você não fala mais fulano é aidético, fulano ele é doente de AIDS. Então, tem muitas novas palavras que a gente cuida para a gente não cair nessa lógica de você reforçar os estigmas, né? Por exemplo, coquetel. A gente não fala mais coquetel, porque coquetel dá a lógica de você tomar 380 mil comprimidos, né? De você misturar aquilo tudo. E hoje você faz o seu esquema com 1, 2, 3 comprimidos, entendeu? Então, a lógica do coquetel já também nem faz mais tanta diferença hoje.
Sim, com certeza. Agora a Thaís entrou também. Oi, Oi, Thaís. gente, tudo bem? Desculpa o atraso. Imagina. Eu vou apresentá-la, então. Ela é uma pessoa vivendo com HIV, que foi diagnosticada em 2014. Hoje ela é casada com um soro negativo e tem 2 filhos, que também são negativos para o vírus do HIV. Ela também trabalha na área de marketing de uma empresa multinacional, é DJ nas horas vagas, e usa o seu Instagram para propagar informações e ajudar outras pessoas que vivem com HIV. Ela também é autora do livro 5 anos comigo, no qual ela detalha a sua história e procura mostrar que pessoas vivendo com HIV podem ter uma vida normal. Muito bem-vinda, Thaís. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Sempre importante falar sobre. Quando eu soube que o Felipe estaria também, eu me animei. A gente sempre se encontra aí pelos eventos, né, Fê? E é um prazer, gente, falar, né? Um prazer e super importante cada vez mais a gente falar para poucas pessoas, para muitas pessoas, para cada pessoa que a gente fala, mais informação que você leva, cada um leva ali para a sua microbolha, a gente vai expandindo a informação. Deixa eu só falar uma coisa. Thaís, você me deixou tenso, porque você me deixou na frente de 60 pessoas sozinho, tá bom? Desculpa, não vi que tinha tanta gente. Mas eu representei bem, tá? Imagino que sim. Gente, estava fechando o negócio do meu trabalho que tinha que ser agora e eu tinha avisado para as meninas que eu ia atrasar um pouquinho. Felipe tira onda, imagina. Sim, agora vocês podem falar juntos. A gente está fazendo uma roda de conversa mesmo, Thaís, então a gente está recebendo algumas perguntas aqui e a gente está lendo. Aí a gente recebeu. Como é o processo de a pessoa que vive com HIV quebrar os próprios preconceitos quanto à doença? Bom, para mim, eu acho que foi... Eu acho que a maioria das pessoas passam pelo mesmo processo parecido, imagino eu, que tem um momento de luto, né? Eu acho que tem pessoas que demoram um pouco mais para sair desse lugar, tem pessoas que se encontram um pouco antes, né? Eu acho que cada um tem o seu processo, tem gente que nunca sai também desse lugar ali, as pessoas... essa parte de aceitação, acho que é a parte mais importante, óbvio, né? Acho que é libertador, uma vez que você se aceita, aí você é comercial de absorvente, e aí é muito complicado, porque o aceitar, talvez para algumas pessoas esteja relacionado a abrir a sorologia, e não necessariamente, você pode ficar ali em silêncio, quietinho, não quero falar para ninguém, e tá super aceito com isso. E tem gente que tem a necessidade de falar para ajudar, e cada um também aí, o Felipe que é médico, cada um tem o seu motivo aí para abrir, né? O meu caminho foi tentar me informar, e não me informar procurando um monte de coisa no Google, tentar me informar com informações ricas e reais e verdadeiras, e de médicos e de profissionais, e não de gente que posta um monte de groselha na internet, né? Então, eu fui no meu infectologista, fui numa psicóloga, importantíssimo, né? Essa parte da parte mental, importantíssimo. E aí eu fui entender o que tinha mudado dos anos 80 para cá. E aí, uma vez que eu entendi isso, eu vi, bom, então não é esse bicho de 7 cabeças, né? Vamos lá. É muito do terror das pessoas, né? A gente é muito depósito do terror alheio, eu sempre falo isso assim, porque as pessoas personificam a pessoa magra, com AIDS, na cama, meu Deus, tô morrendo, entendeu? E não é isso. Então, às vezes, quando eu vejo o Felipe, que é super, né, trabalhado nos músculos, eu, Thaís, tal, com criança, tal, aquela coisa, a galera fala, ué, mas não, cadê a pessoa doente na cama? Não, gente, a gente tá ótimo, tá super bem. E aí, eu acho que essa personificação, assim, que é muito pesada, e quando eu vi isso, eu vi que tinha uma doença biológica e uma doença social, e a doença social é a que mata, que faz a gente não se tratar e tudo mais, mas eu tentei me apegar a isso, né, nas coisas que tinham mudado. Às vezes as pessoas falam, mas você fala de uma maneira tão leve. Eu falo, não é que eu falo de uma maneira leve, eu falo como 2021. Em 2021 é assim, entendeu? As coisas mudaram, gente. Então, não dá mais para ficar, ai, meu Deus. Mas tudo bem, tem muita gente que não consegue sair desse lugar e cada um tem o seu time aí para digerir, né? Mas eu tentei me rodear de boas informações. Foi minha tática. E é muito interessante, né? Porque eu estou vendo aqui a Thais falando, e é tão interessante porque, assim, na verdade, eu acho que a gente só vai buscar informação de qualquer coisa na vida
quando aquilo nos toca, né? Por exemplo, não sei se tem alguém aqui que já fez tratamento para câncer, coisa e tal. Mas, por exemplo, eu não sei, né? O que é uma quimioterapia? Não sei, como é que faz? Então, assim, essas coisas, a gente só ouve falar, né? Então, assim, sei lá, eu tenho unha encravada, como é que cura a unha encravada? Não sei como é que faz. E aí, óbvio, né? Então, assim, HIV não fala sobre mim, eu não me importo, não é minha realidade. Então, a gente paralisa. A gente mora, né? Tem ouvir falar, é assim, é assado. Mas só quando a gente, né, começa a entender que isso fala sobre a gente também, né? E isso é responsabilidade de todo mundo, é que a gente começa a entender e buscar essas informações, né? Só que aí as pessoas buscam essa informação muito tarde, né? Quando, nossa, eu acho que eu tô com isso, qual é o sintoma? Que não sei o que, que não sei o que lá. E a Thaís deve passar por isso diariamente nos nossos canais. A gente recebe pessoas desesperadas, do tipo, nossa, que agora eu tô com HIV, e aí eu vou morrer. E eu falei, calma, não é assim, né? Eu acho que o mais importante dessas rodas de debate, né, a gente como agente educacionais, é a gente levar para as pessoas essa ideia de que, assim, HIV está aqui, né? Você está vivo, você transa, então você precisa falar sobre HIV. Que nem a gente fala hoje sobre coronavírus, né? É só uma observação. Você transa, fale por você, tá? Porque por mim não tá. Fale por você. Porque aqui em casa, com 2 crianças, não tá rolando. Então tá, você que tem a ideia de transar em algum dia na sua vida... É isso. Né? Gente, eu tinha uma pergunta, bem assim, nisso que vocês estão falando, se esse acesso é fácil hoje, porque eu acho que é muito do que o Felipe falou, não sei se eu me colocando no lugar, se eu me descobrisse com um diagnóstico de HIV, eu ia surtar, ia procurar, tipo, qualquer informação que eu achasse, eu ia absorver tudo isso, e se vocês acham, tipo, como que é o papel da gente que é profissional de saúde, de disseminação de informação segura, porque é isso que a Thaís falou, né? Que ela fez questão de filtrar as informações que ela ia acreditar e tal, e como é que é esse processo, se hoje é mais fácil ou não, se ainda, tipo, as pessoas assim que descobrem ficam muito doidas e surtadas. Eu acho que esse aqui Quer que eu vá, Fê, primeiro? Pode. Bom, eu acho, assim, essa parte do médico, do profissional de saúde é imprescindível, assim. Hoje eu estava falando com uma outra pessoa sobre exatamente, por exemplo, eu vou falar o meu caso em algumas etapas aí. Quando eu descobri que eu peguei o exame, eu fui... uma assistente social, uma psicóloga, ela vem te dar notícia. Ela já veio com a maior cara de enterro do mundo, né? E quando ela falou, vem aqui, eu já sabia que era positivo, que ela... Vem aqui. Não, eu já falei, gente, com certeza é. Assim, eu entendo que a preocupação dela era me acolher e tudo mais, mas o approach dela foi, olha, ter o positivo e tudo mais, agora você não conta para ninguém, vem cá. Gente, eu entendo que a preocupação dela era com preconceito e tudo mais, mas essa decisão era muito, muito minha. Só um minutinho, gente. E essa decisão de não conte para ninguém, na verdade é minha, né? Não é dela. Então, acho que poderia ser, olha, é uma doença com muito estigma, cuidado, vê para quem você vai abrir, não, olha, por favor, não conte para ninguém. Então, esse tipo de coisa é muito delicado. Ou, por exemplo, quando eu fui na maternidade aqui em São Paulo, ter o meu bebê numa maternidade particular e tudo mais, e aí as meninas não sabiam muito bem os protocolos ali. Aí, quando a gente chegou ali na sala, eu tinha que tomar o AZT intraparto, e aí a menina falou assim, entrou na sala, tinha um monte de menina lá, né, esperando para parir, a menina falou assim, quem é? Você é do HIV, né? Não, eu não sou do HIV, eu sou a Thaís, mãe do João, eu não sou a do HIV, entendeu? A personificação, né? A menina, qual delas ali é a do HIV? Ou se não, por exemplo, mensagens que eu recebo de uma menina que falou assim, que lá na cidade dela, no interior de não sei aonde, do Acre, lá o médico falou que você tem 50 mil reais para fazer inseminação artificial? Você não tem? Então você não pode ser mãe, acho que você tem que desistir desse sonho. Quando uma mulher, ela não tem com quem conversar e o médico é a única pessoa que ela tem, isso se torna a única realidade que ela tem, entendeu? Então o cara fala isso, acabou, é isso que ela acha, ela desiste do sonho. Então é tão importante todos esses... Aí são várias visões, né? Mas assim, para vocês verem como tem esse 360 inteiro, quando a gente fala do médico, do psicólogo, de quando você está
aí na frente, como, por exemplo, também teve uma coisa muito positiva, que foi assim que eu descobri, meu médico pediu para eu tomar todas as minhas vacinas, eu fui tomar e eu estava muito nervosa, não tinha contado para ninguém, a primeira pessoa que eu tive que contar foi a menina que foi me dar a injeção, ela me abraçou e me deu um super abraço, falou assim, olha, nunca deixe que ninguém fale que você é diferente. Aquilo foi tão importante para mim, né? Ao mesmo tempo que tem tantas coisas ruins, tem pessoas assim que fazem a diferença, e ela foi a primeira pessoa que soube e me tratou assim, fez uma diferença até hoje, né? Então, são vários pontos aí, né? E aí uma coisa bacana é que, por exemplo, hoje, né, uma pessoa que descobre HIV, hoje ela tem aí acesso à rede, né, à internet. E hoje tem muita gente bacana, né? Tem muitos jovens, tem gente mais velha, mais nova, tem muita gente fazendo entregando um material e um conteúdo muito bacana, muito rico. Então eu fico pensando, lá em 2004, quando eu descobri, nossa, não tinha Instagram, né? Então, malha, eu não lembro. Eu não lembro de eu entrando no Google para pesquisar, né? Eu não me lembro dessa diferença. Então, assim, eu fui lá e conversei com o médico, né? E eu lembro de quando eu sentei na frente do meu médico infecto, ele pegou um monte de papel e começou a desenhar gráficos mostrando como que ia funcionar, como é que o vírus ia funcionar, desenhou o vírus, desenhou o CD4. Então, para minha cabeça, aquilo ali, não, então calma, estou entendendo o que vai acontecer. E a informação sempre vai ser uma arma muito poderosa, né? Eu sempre digo que assim, né? A informação com amor, porque informação só com informação é um jornal ali na banca de jornal, né? Então, informação com o abraço, com o olhar, com esse lugar do profissional que está lidando com uma vida, isso faz toda a diferença, né? Eu costumo dizer, e eu acho isso tão bonito quando fala assim, né? O paciente, ele não é só um paciente, né? Ele não é a pessoa que vive com HIV, ele não é o soro positivo, né? Ele é o amor de alguém, ele é uma vida, né? Ele é o amor de alguém, ele tem história. Então, assim, a gente precisa considerar tudo isso, né? E, óbvio, né? Hoje, nosso sistema aí de saúde sobrecarregado, então o médico, ele atende 385 milhões de pessoas em meia hora. Então, assim, levando em consideração todas essas variáveis, a gente ainda precisa entender que na frente de um médico existe uma vida. Fizeram outra pergunta aqui. Poderia falar um pouco sobre como, quando e para quem contar que você tem HIV? Como é o processo dessa tomada de decisão? É uma tomada de decisão muito cuidadosa, né? Porque como, quando, na verdade, assim, a gente não tem a melhor hora, né? Não tem uma regra que fala qual é a melhor hora, como tem que ser. É muito importante que faça sentido para aquela pessoa. Você tem vontade de contar? Para quem você tem vontade de contar? Ah, porque eu sou obrigado a contar para minha família? Não, você não é obrigado a nada, você não é obrigado a contar para ninguém. Mas isso faz sentido para você? Como que isso é para você? Né? Para mim, nos primeiros anos, isso foi guardado a 7 chaves. Só que depois eu comecei a entender que assim, não, para mim não faz sentido guardar. Né? Porque eu lembro assim, eu via minha mãe tomando remédio para hipertensão. E aquilo ali eu falava assim, mas ela não esconde a hipertensão dela de ninguém. E aí eu vi ela conversando com a amiga. Ai, não sei o quê, porque a minha pressão hoje subiu e toma remédio. Eu falei, ué, mas por que eu tenho que esconder isso então? Né? E aí esse lugar de não falar e de esconder e tratar o HIV como uma coisa de tabu não estava muito se encaixando com a minha realidade, com o Felipe que eu imaginava. E aí eu fui entendendo que esse lugar da culpa e da vergonha não estava muito encaixando comigo, né? Essa é a minha história, e talvez deva ser um pouco parecida com a Thaís, que está aí falando, escreveu o livro, né? Então, assim, e óbvio, vai de cada um, né? Vai ter pessoa que vai falar assim, Felipe, para mim tá tudo certo, eu só quero falar para quem eu for me relacionar. Tá tudo bem. E é assim que funciona. Eu vou nessa mesma linha também, assim, porque acho que isso é a principal dúvida, né, de todo mundo, que momento contar, porque as pessoas são muito preocupadas com o outro, né, impressionante como toda pergunta, preocupação de todo mundo ai, como o outro vai reagir? Ai, o outro, ninguém tá preocupado se você vai morrer, sempre, e aí, como que eu vou contar pro meu namorado? Você tem namorado? Não, mas quando eu tiver, gente, mas... O namorado você tem aí, mas as pessoas se preocupam muito com o outro, né? Mas é uma preocupação genuína mesmo. Por exemplo, o que eu falo conte quando e para quem você se sentir confortável.
Isso não tem, não tem regra, assim, se você não conta, eu não contei para um amigo meu de 15 anos, e eu contei para uma menina no bar, entendeu? Não tem muita lógica, às vezes simplesmente você se sente acolhida à vontade e você conta. No relacionamento é um pouco mais delicado, tem muitos ativistas que falam, olha, por lei você não precisa contar, tem gente que, eu conheço pessoas que têm relacionamento de 20 anos que a pessoa não sabe, porque a pessoa fala, não sou obrigada a contar, eu estou indetectável, não coloco ele em risco, eu não conto. Eu acho que a pessoa tem que saber, né? Também aí é uma coisa minha, assim, acho que é legal, né? Se a pessoa está tendo um relacionamento íntimo com você, a pessoa saber, né? E aí fica muito nesse limbo, mas assim, é muito pessoal isso, né? Também tem isso. Você conta quando? Conta antes de se relacionar, depois no meio do relacionamento, quando a pessoa já está envolvida. Quando as pessoas veem uma história quando sai assim, as pessoas falam, eu recebo muita mensagem assim, mas você foi muito escrota, você foi muito errada, não contou para o Rodrigo, coitado, você não deu a chance dele escolher. É muito difícil, eu consegui conhecer ele, falar, oi, tudo bem, tenho HIV, entendeu? Eu me envolvi com ele, e aí o que eu pude fazer? Eu protegi ele mesmo estando indetectável, e quando chegou um certo momento assim, eu tive que contar, a gente já estava há mais de um mês junto, então eu não contei realmente de cara, assim. Muitas pessoas acham isso errado, poxa, como você não contou? Como eu já contei também no começo do relacionamento, a pessoa fugiu, como eu já contei no começo do relacionamento, a pessoa ficou, então tem vários caminhos aí, mas eu acho que você tem que contar, não tem regra mesmo, como o Felipe disse. Não tem regra, e também vai, tipo assim, você tá ficando com uma pessoa ali, você conheceu aquela pessoa, e aí você sente no seu coração, ou não sei aonde, você fala assim, eu quero contar agora para essa pessoa. E é tão interessante quando a gente pensa assim, né? Tem uma lei que garante que eu não preciso, eu não tenho que contar. Mas beleza, eu tenho um companheiro, que tô com ele, eu divido a minha vida há 20 anos. Peraí, eu não vou contar para ele? Eu não vou mostrar quem eu sou, né? Quem é tudo isso aqui, né? Essa pessoa que eu divido a minha vida, ela ama uma parte de mim, e eu escondo uma outra parte dessa pessoa. Aí olha quantas coisas que a gente começa a pensar, né, e refletir em cima disso. E, de novo, não tem certo e não tem errado, né? Mas tem o que faz cada um feliz, né? Eu, e talvez a Thaís vá concordar comigo, eu não conseguiria viver uma vida num relacionamento que eu tivesse que esconder uma parte de mim, né? Exato. Sim, não tem regra. Tem uma pergunta que vai bem nessa linha do que vocês estavam falando, de que se o paciente ou a paciente não deseja contar sobre o diagnóstico para a parceira sexual, não realiza tratamento e continua expondo essa parceria, como se deve prosseguir? Cabe ao profissional de saúde quebrar o sigilo? Quer responder, Thaís? Essa olha, pelo que eu sei, pelo que meu médico falava, ele me orientava a contar para o Rodrigo. Meu médico me orientava, mas ele não sei se ele falaria, né? Agora eu não sei o que é. Acho que o médico nem pode fazer isso, mas o meu médico me orientava a contar para o Rodrigo. Um médico ele não pode quebrar o sigilo, né? E na verdade, o que acontece? É porque essa pergunta ela é bem complexa, porque você imagina a cabeça de uma pessoa que não se trata, né? E está aí infectando outras pessoas. Nem no ambiente hospitalar ele não está indo numa clínica, né? Ele não está indo se tratar. Então não tem um médico ali e existe esse tipo de pessoas, né? Tipo, eu não vou me tratar, eu não estou nem aí, isso, né? E deixa para lá. Então não tem nem esse lugar, né? Do médico poder acionar alguém para ele poder cuidar dessa pessoa, mas via de regra o médico ele não pode fazer isso, né? Mas essa pessoa também, né, se alguém descobre, ela vai responder juridicamente, né? Felipe, fizeram uma pergunta para você. Ela começa assim: primeiro, parabéns pelo seu trabalho. E, ao seu ver, qual a principal barreira para a quebra do preconceito contra pessoas vivendo com HIV? Eu não tenho uma principal, né? São várias pecinhas que a gente precisa mexer ali. Porque, assim, primeiro a gente tem que entender que HIV é uma coisa que é do ser humano. Então, não é de uma população que é LGBT, não é de pessoas que têm vida promíscua.
Então, assim, é uma questão que é do ser humano, né? E aí, quando a gente se torna um ser humano mais empático, a gente consegue ouvir essas histórias, né? E aí a gente começa a entender que, assim, não, peraí, eu preciso falar sobre HIV, eu preciso ouvir sobre HIV, né? E aí a gente começa a quebrar um pouco com o preconceito, quando a gente começa a acessar informação, informação, informação. Por isso que a gente não cansa, é toda hora falando, repetindo, e falando as mesmas coisas. Então, vira e mexe e fala, você sabe o que é PrEP? Você sabe o que é PEP? Então, a gente tem que falar, para as pessoas poderem ouvir e aprender com a gente. Então, assim, uma das formas da gente... Por isso que não é uma pergunta também muito simples, porque, assim, se de um lado também, e eu gosto muito de ficar insistindo nesse lugar, que se de um lado tem o preconceito, do mesmo lado tem o que a gente chama do autopreconceito. Porque tem uma coisa dentro de mim que, assim, se eu não me aceito, como que eu quero fazer a aceitação do outro? Então, para a gente também quebrar um pouco do preconceito, a gente tem que trabalhar internamente, né? Dessa lógica, dessa imagem, enfim, a gente já está num outro lugar, de uma imagem perfeita, que eu tenho que ser assim, que o outro tem que me aprovar. Que nem a Tati falou, a gente é muito preocupado com a aprovação do outro. Quando a gente começar a tirar um pouco isso da gente, né, a gente vai falar assim, tá bom, eu vivo com HIV, vai querer? Vai, legal. Não vai, então tá bom, tá legal também, não preciso. Você entende? Então, assim, tem essa relação do preconceito com o autopreconceito, né? E com informação, com amor, a gente consegue ir ajustando todas essas coisas. Nossa, e só complementando, Felipe, essa parte, eu ia falar justamente isso, da nossa parte, né? Tudo bem que é muito pesado para muitas pessoas, é muito fácil a gente falar do nosso lugar de aceitação, mas assim, quando alguém fala assim, ai, nossa, mas você teve muita sorte, né, no trabalho, não sei o que lá, um monte de coisa, seus amigos, não é muita sorte, na verdade é o seu posicionamento diante da vida, né? Quando eu contei na Sony, por exemplo, que eu trabalhava na Sony para o meu diretor de RH, eu não fui contar, ai, coitadinha de mim, não sei o que, eu fui falar, olha, eu sei meus direitos, eu não precisava contar, eu só estou te contando porque eu vou escrever um livro, vai ficar público, então para te ajudar, eu estou te contando para você saber lidar com as pessoas que a gente não sabe como vai ser. Então, assim, e ele, nossa, Thaís, muito obrigada. Entendeu? É a postura diante da vida, né? Não e também como você quiser se colocar, se você quiser se colocar como vítima, ok também, mas assim, essa postura de você não deixar, não cabe, entendeu? Se alguém, é óbvio que se eu sofrer algum preconceito, eu vou atrás dos meus direitos, entendeu? Mas a gente, essa aceitação muda a sua postura diante de tudo. Eu tenho isso, deixa eu explicar como que é, assim, assado, e pronto, aí não cabe mais, né, o passar disso, né, o preconceito você ser excluído, porque você está tão bem resolvido com isso, que se você estiver sozinho, tudo bem, você está tão bem quanto, entendeu? Então, essa parte da sua aceitação é tão importante quanto esse outro lado, que é toda essa parte de informação, né? Sim. Thaís, aproveitando que você estava contando um pouco da sua trajetória, queria que você falasse um pouco do seu processo para se tornar mãe, de quais foram os desafios que você enfrentou até conseguir, enfim, como é a relação com seus filhos. Sim, a parte da maternidade, depois que conheci o Rodrigo, e aí a gente conversou e tudo mais, e seguimos, ele queria muito ser pai, eu queria ser mãe, e aí, junto com uma infectologista, eu fui entender como era possível. Eu tinha um esquema de remédio, eu tinha que trocar esse esquema de remédio, porque na época o meu esquema, ele dava uma formação no bebê, e aí nessa troca de remédio eu não me adaptei. Aí eu tive tudo que realmente eu via na internet, assim, nossa, não me adaptei mesmo, assim, eu fiquei 5 dias com o remédio, eu falei para ele, não vai dar, vou morrer, né? Não dá mesmo, assim, eu tô passando muito, muito, muito mal, não sei o que aconteceu com esse esquema, e a gente tomou uma decisão juntos, olha, se você continuar com esse esquema, você vai ter que ir com ele por muitos anos, então é melhor a gente ficar com o que você se adaptou e correr esse pequeno risco, que era muito, muito pequeno, e aí foi assim, aí eu engravidei, como eu estou indetectável, eu vivo num relacionamento fechado, acredito eu, meu marido tá morrendo de rir. Como eu vivo num relacionamento fechado, a gente decidiu, o correto seria ele usar a PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição, quando não é positivo é negativo, mas a gente vive num relacionamento fechado, eu estou indetectável há 7 anos, e a gente teve os bebês pelos meios normais mesmo, né, então eu engravidei do Rodrigo do João de maneira natural.
A única coisa que eu fazia, eu ia de 9 meses ver se eu estava indetectável, eu comecei a ir menos espaçado, né? Acho que eu fui de 4 em 4 meses só para ver se eu seguia indetectável. Eu não fiz nada de diferente, sabia? Foi bem um pré-natal bem normal, assim, bem tranquilo. E no nascimento do bebê, eu tomei, por erro, eu tomei o AZT intraparto, porque como eu já estava indetectável, eu não precisava. O AZT intraparto é para quando você ou deixou de estar indetectável, você descobriu muito perto e não deu tempo de ficar indetectável, você tomou AZT, né, durante o parto para não correr nenhum risco de passar para o bebê, mas como eu já estava indetectável, não precisava. Mas eu tomei tudo que eu tinha direito, eu quero tomar tudo que eu tenho direito. E aí, onde eu retiro meu remédio, eu também retiro um kit que é para mães, para as mulheres HIV positivo, né, que serão mães, que é o AZT intraparto, o remédio que inibe a lactação e um xaropinho que o bebê toma nas primeiras semanas de vida. No meu primeiro bebê, ele tomou acho que 6 semanas, agora o protocolo mudou, ele toma só 4 semanas. Também na minha primeira gestação era cesárea, agora pode ser normal, né? Porque conforme vai atualizando aí as coisas, eles vão mudando os protocolos, mas o amamentar eu não pude realmente. E é o protocolo do Brasil, né? Porque alguns países da África você pode amamentar porque as crianças morrem de desnutrição e não por causa do HIV, então lá pode. E aí foi isso aqui, estou tentando fazer a live, não consigo, é isso, eles estão aqui super bem terríveis, e depois que eles nascem, eu faço um exame com 5 meses, depois eu faço um com 1 ano, e outro com 2 anos, que é já para entrar na estatística, porque eles não têm o vírus, mas eles têm os meus anticorpos, mas com 18 meses, nem os anticorpos mais eles têm, então entra na estatística de uma mãe HIV que gerou uma criança negativa. Eu posso fazer uma pergunta para a Thaís? Pode. Quebrando aqui o protocolo? Você pode tudo, meu amor. Porque é o seguinte, me perguntaram um pouquinho antes de você entrar sobre como que a gente fala, né? Como que a gente lida com HIV com as crianças. E aí agora me ocorreu aqui uma pergunta, e aí se você não quiser responder também tá tudo bem, eu respeito. Mas como que você lida com... Porque a gente nunca conversou sobre isso, né, Thaís? Mas como que os seus filhos, eles sabem... Eles conversam, você conversa com eles, como que é essa abordagem, como que é? Porque assim, você está na mídia, você tem livro, e né, você faz vídeo, aí tem equipe de filmagem, não sei o quê. Como que você lida com as crianças? Eu acho que vai responder melhor a pergunta que foi feita logo no comecinho. Eu ia perguntar para ele aqui, João, vem aqui. Porque eu perguntei isso esses dias para ele, eu trato de uma maneira mais lúdica, né? Vem aqui responder para o pessoal, filho. Fala, oi, pessoal. Oi. Filho, o que a mamãe tem? É o bichinho da goiaba. O bichinho da goiaba. E a mamãe tem que tomar o remédio para ele ficar o quê? Dormindo. Dormindo. É isso, né, filho? A mamãe sempre tem que tomar, né? Ele não pode acordar. Não pode. É o bichinho da goiaba. Ele é bonitinho, né? Até? Ou não? Ele é feio? Não, bonitinho. Ele é bonitinho, só que ele tem que ficar dormindo, não tem? Tem. Tá bom. Então, obrigado pela sua contribuição. Pode ir lá derrubar a casa agora. É a melhor palestra do mundo. Pronto, agora a outra quer falar. O que a mamãe tem? O quê? Eu vou derrubar. Você não consegue falar ainda, mas ela já entende. É que ela é muito pequenininha, ela não entende, né? Ele já tem 4, né, para me ver tomando remédio sempre e tudo mais. Ele eu tento falar de uma maneira, não entende muito, né, Fê? Ainda, né? Mas já preciso começar, mas ele, assim, dessa maneira lúdica, eu acho que é o mais bonitinho, assim. Ele entende que tem que sempre estar ali dormidinho, que não deixa de ser verdade, né? Fica ali dormidinho sempre, eu tomo remédio, à noite ele já sabe, então ele já me dá, olha, esse remédio para o bichinho da goiaba. Vou dessa maneira lúdica, mas em algum momento, acho que com uns 8, 10 anos, acho, assim, não sei que idade também, viu, gente? Também, né, vou vivendo assim, também não sei que momento eu vou ter essa conversa. Acho que com uns 8, 10 anos, acho que eu já começo a entender melhor, né? Mas hoje é... Mas aí vocês entendem que, assim, a pergunta foi, né, como que a gente lida com as crianças, como é que a gente fala? É nessa simplicidade, você vê? Tipo, olha que coisa linda, né? Tipo, é um bichinho da goiaba que a mamãe tem que tomar o remédio para eles dormirem. É tipo, é nessa simplicidade, né? Não precisa. Exatamente. Não precisa complicar, né, Fê? Não Muito precisa mais que isso. complicar. Mandaram outra dúvida aqui, que é como é conviver com HIV? Quão normal isso se torna no dia a dia? E se alguma vez vocês já se sentiram impedidos de fazer alguma coisa?
Nossa, depois da participação aqui das crianças, né, que eu acho que a maternidade, para mim, pelo menos para a mulher, é o ápice, assim, eu nunca deixei de fazer nada, 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 nada mesmo, né, de beber até me divertir, nada, não mudou em absolutamente nada a minha vida, a não ser coisas que eu trago de esse encontro com outras histórias, com outras vidas, assim. Talvez se hoje me perguntasse se eu tivesse de novo, eu teria de novo, porque eu tive contato com tantas pessoas, tantas histórias, assim, e uma vida que a gente muda, né, Felipe? Parece que a gente passou por aqui por algum propósito. Então, gente, é tão... É difícil explicar para quem não tem, né? Mas, assim, é bonito, não é? É tão gratificante você tocar a vida de uma pessoa que seja, porque às vezes vocês ouvem assim, vocês falam, que legal, agora imagina você poder tocar uma vida de uma pessoa que ou que não queria ser mãe e agora foi, ou que contou para uma pessoa porque falou com o Felipe, ou que queria se suicidar, e o Felipe, que o projeto dele seja leve, não, vamos mudar isso. Então, assim, isso é incrível. Para mim, não mudou, eu nunca deixei de fazer nada, nada mesmo. Eu acho, é uma pergunta, ela é tão profunda e ela é tão poderosa, porque uma das coisas que me dá muita, assim, um pouco de angústia, digamos assim, é que a gente que está muito vendo e acompanhando matérias e acompanhando as pessoas falando, elas depositam muita expectativa numa cura. Mas elas colocam toda a expectativa de solução de todos os problemas numa vacina ou num remédio, né? E aí, quando você traz a pergunta assim, eu fico até arrepiado, o que o HIV te limita? Em nada. Então, vamos pensar, se eu tenho um bichinho de goiaba que está dormindo e ele não me limita em absolutamente nada, a gente não pode entender que a gente é meio curado? Você entende? E de que cura que a gente está falando, né? Então, assim, hoje a minha vida, ela é uma vida, tipo, eu não gosto da palavra normal, né? De novo, né? A palavra, uma vida normal, para mim, me lembra uma vida chata, né? Porque eu gosto de... Pô, você imagina, eu sou terapeuta, eu falo sobre umas coisas interessantes, eu tenho canal, eu tenho empresa, eu tenho uma escola, eu tenho... De normal não tem nada, eu mudei de carreira, estou aqui falando... Então, assim, a palavra normal... Aí quando a pessoa pergunta assim, eu vou ter minha vida normal? Se você quiser, sim. Mas prefira ter uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida criativa. Porque uma vida normal, ela é muito chata, né? A Thaís ri. Mas olha que uma interessante pensar assim no que me limita, né? Então, assim, uma doença, ela limita as pessoas, né? Mas você vê, por exemplo, a gente teve aí as Paralimpíadas, né? Tipo, cara, onde que aquelas coisas limitam aquelas pessoas, você entende? Então, assim, e me dá muita tristeza ver que a gente deposita, tem pessoas que ainda depositam muita expectativa de uma felicidade e de resoluções de problemas em uma vacina, né? Bom, acho que a gente vai para a última pergunta agora, que eu sei que vocês têm limite de horário também, que é sobre dicas de como acolher uma pessoa que acabou de ser diagnosticada. Vai que é a tua, Thaís, primeiro. Primeiras damas. Olha, nossa, eu venho, assim, eu converso, eu não sou médica, né, não sou nada, na verdade eu tento só conversar com as pessoas, mas muitas pessoas quando vem a história querem só alguém que seja um pouco parecido com você. Então, o que também, para mim, talvez seja um pouco mais fácil, né? Porque só de conversar e contar a história, a gente tem mais ou menos as mesmas dores, passou por mais ou menos as mesmas angústias. Então, assim, de cara você já tem uma empatia, entendeu? Sabe? Um cadeirante com cadeirante. Meu, de cara, a gente já tem uma empatia, porque você sabe mais ou menos as dores que você tem, as dificuldades. Então, mas ainda assim... o que eu tento fazer, porque as pessoas não sabem que eu tenho um marido, 2 crianças, eu moro em casa, tenho 3 cachorros, eu cuido dos meus pais, minha vida é um inferno, eu trabalho, nossa, e um monte de coisa. A pessoa chega, ela acha que eu estou ali disponível, ela chega e... Não, mas você não sabe, não, me ligam de madrugada, e aí eu fico pensando, gente, olha o desespero da pessoa, mas o que eu tento fazer e aí é dentro do meu time também, né? Mas aí, no caso de vocês, assim, eu acho que é o ouvir, ouvir, sem
Acho que eu posso exemplificar isso nesse meu último trabalho, né? Eu fui contratada numa empresa, que é uma multinacional, eles sabiam do meu diagnóstico desde o início, e não é que eles... Como que eu posso explicar? Não é que quando eles souberam, eles trataram diferente. Ah, ela tem HIV. Foi tudo tão normal e tão natural que não importou em nenhum momento o HIV. Quando eu fui contratada, a única coisa que eles falaram, que eles citaram foi: Thaís, olha, você foi contratada pela sua bagagem aí de trade, que eu tenho 16 anos de trade, mas que legal a sua história, porque você vai poder participar do Comitê de Diversidade e Inclusão, e vai ser muito bacana você contribuir para cá. Então, assim, em nenhum momento teve uma tratativa diferente. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Quando eu conto para uma pessoa, ou quando alguém me conta, você quer parecer que tá tudo... Você não quer ser tratada diferente. Quando a pessoa... Sabe, você dá o estalo, até HIV, a pessoa já começa... Ai, nossa, não... Você precisa de alguma... Não, sabe, a gente não quer isso. A gente quer ser como qualquer outra pessoa. Então, acho que essa linha da naturalidade também, mas não da hipocrisia... Nossa, tá bem fácil, né? Seja natural, mas não seja hipócrita. Não fale isso, sabe? Tá bem fácil. Mas você ser natural, mas sem aquela hipocrisia, né? Você ser... Uma dica ótima que você deu. Muito difícil. Não, vocês entenderam o que eu quero dizer, né, gente? Tipo, você ser natural, mas não natural a ponto de ficar aquela puta hipocrisia, mas de você escutar, acolher aquilo e tratar como se você tratasse qualquer outra coisa, entendeu? Qualquer outro diagnóstico que não tivesse tanto estigma. Como que você trataria alguém que falou: eu tô com uma diabetes super pesada, nossa, me conta mais. O HIV, HIV, entendeu? Que a gente não tem essa retração, que seja como qualquer outro diagnóstico, nessa linha, assim. Esse lugar, né? E assim, não sei se é porque eu preciso defender ou fazer o meu merchan, e não é isso, né, gente? Tô brincando. Mas assim, eu sou terapeuta e eu sei o poder que tem a conversa, né? Eu sei o poder que tem. Eu trabalho com a cura pela fala, né? Então, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. E, sei lá, faz aí uma viagem aí na história de vocês. Quantas vezes não foi importante para vocês só serem ouvidos? Às vezes você não quer solução para problema nenhum. Às vezes você não quer que alguém dê conselho para você. Às vezes você só quer ser ouvido, né? E na sequência, aí sim, mas aí por aqui, vai por ali, tenta assim, não sei o quê. Mas o lugar de você ser ouvido e de você... tem alguém ali que parou o que estava fazendo para me ouvir, né? Então, quando a pessoa manda mensagem, elas só querem ser ouvidas, né? E você ouve. Então, como que a gente acolhe uma pessoa? Dando o que a gente tem de melhor, né? É a nossa atenção, o nosso amor, o nosso tempo, o nosso ouvido, né? Quando você para, e é impressionante, porque parece que, assim, abre um portal, um mundo, e a pessoa ela sai ali diferente, porque assim, nossa, Felipe, obrigado, você mudou minha vida. Nossa, Felipe, obrigado, porque eu não tinha pensado nisso. Porque as pessoas são muito carentes, elas precisam ser ouvidas. E hoje em dia, a gente sempre tem um negócio para falar, a gente sempre quer se meter na vida do outro, né? E a gente sempre quer dar um conselho, quer dar a melhor resposta, sendo que, tipo, cara, eu só quero ser ouvido. Eu tenho uma paciente que falou assim: Felipe, se eu for pegar tudo que todo mundo já me falou para eu fazer, né? Ela tinha, acho que, paralisia facial, né? Aconteceu um negócio, não tinha nada a ver com HIV. Aí ela falou: nossa, mas todo mundo já me deu uma receita. E faz isso, e faz aquilo, e bebe chá, que ele faz. Felipe, eu não ia viver, eu não quero. Então, tipo assim, prefiro não falar para ninguém. Olha que interessante, né? Então, a gente só ouve. Tem uma história que eu gosto muito de falar, que lá no comecinho eu tive algumas complicações. Fui parar na UTI, fiquei 21 dias internado. Esse discurso do drama, ele não combina comigo hoje, né? Então, não vou ficar fazendo, nossa, aí fiquei internado, quase morri. Mas eu lembro que teve um momento lá que eu estava na UTI e eu fiquei muito ansioso. Você imagina, eu estava lá lúcido, acordado, tudo lá apitando, não sei o que, gente morrendo do meu lado. Eu falei, cara, eu não sei se eu vou sair daqui. Eu estava muito nervoso. E aí, nisso, tinha uma enfermeira passando. Aí eu chamei ela e falei assim, fica até emocionado. Você segura na minha mão? E foi só isso. Ou seja, você entende? Como que a gente acolhe? A gente ouve o que aquela pessoa precisa. É da minha mão, é da minha fala, é do meu ouvido. O que aquela pessoa precisa? Né? É tipo aquela mesma história, né? Tipo, tem um ceguinho querendo atravessar. Você arrasta o cego, mas pera, ele perguntou se ele queria, como é que faz. Como que eu acolho uma pessoa? Como ela quer ser acolhida. Então, essa história de a pessoa só segurou na minha mão e resolveu toda a minha questão. Você respondi a pergunta de vocês?
Acho que respondeu sim. Gente, se mais alguém tiver alguma pergunta, pode falar pelo microfone, que senão a gente vai caminhar para o encerramento, para também não atrapalhar muito os horários. Ah, duvido que não tem uma perguntinha aí escondida na manga. Estão com vergonha. Podia aproveitar, fazer umas perguntas cabulosas, né? É, era a hora. Ninguém aproveita. Bom, então, queria agradecer muito pela presença de vocês. Foi muito importante. Acho que para nós, né, enquanto futuros médicos, é essencial ouvir esses relatos, essas histórias de vida que são muito inspiradoras para a gente, muito bacanas. Parabéns pela trajetória de vocês, muito obrigada por terem aceito o convite e sucesso, enfim, na vida profissional, na vida pessoal, que vocês sejam felizes. Tem uma frase, né, já me despedindo, tem uma frase, né, já que a gente está falando no ambiente acadêmico e com pessoas que têm aí, estão construindo a carreira, tem uma frase que ela serve para mim, né, e ela direciona, assim, é o meu norte no meu trabalho com os meus pacientes, na escola, né, com todas as coisas que eu crio. Porque a gente que estuda muito, né, e começa, não sei o quê, a gente pode cair um pouco na vaidade de, eu sou o melhor médico, eu sou o melhor terapeuta. Inclusive esse lugar do digital, né, que a gente tem seguidor e não sei o que, a gente começa, né, a ir um pouco para o lugar da vaidade, começa a se distanciar do que de verdade importa, né? Para quem que a gente está falando e qual é o propósito de tudo isso, né? Então tem uma frase que resume muito e eu queria só compartilhar com vocês, porque pode ser que faça sentido na vida de vocês e possa construir na carreira de vocês. Essa frase é de Jung, né? Um médico psicanalista muito importante. E aí ele falou mais ou menos assim, né? Domine todas as técnicas e domine todas as teorias, mas estar na frente de uma alma humana seja só uma alma humana. Olha, eu me emociono, porque isso é de muita força, de muito poder, né? Porque de nada adianta se eu tenho aqui todo o embasamento teórico, científico, e quando eu estou na frente de uma pessoa, eu desconsidero que ali tem uma vida. Certo? Gente, obrigada. Eu que agradeço. Quando eu sei que o Felipe está, eu peço para participar, porque ele é uma aula, ele é maravilhoso. Eu amo o Felipe, porque eu aprendo com ele toda a live. Ele tem alguma coisa que me contribui. Isso é incrível, gente. Incrível, sério. Estejam perto de pessoas assim. Obrigada pelo convite. Obrigada, Fê, por estar de novo com você. Meninas, tomara, e não sei se tem mais meninas e meninos, é que tem bastante menina, eu estou vendo aqui, mas que possa ter contribuído aí com algo no futuro. Se precisarem de alguma coisa, se alguma coisa vocês não quiserem perguntar por aqui, quiserem perguntar pelas redes, né? Estamos aí super disponíveis, mas é isso aí, sucesso, um beijo. Contem comigo, pelo menos nas próximas aí, estamos aí. A gente está sempre junto. Gente, é igual a Rua de Festa. A gente tá isso. E, Thaís, eu só preciso falar na frente de todo mundo também. Eu sou muito seu fã. Então, sempre é uma oportunidade. Quando fala assim, Thaís, eu quero também, porque a gente se diverte. E eu aprendo muito. Então, assim, para mim, ficou muito importante, por exemplo, ver as suas crianças, seus filhos falando. Para mim, é sempre um aprendizado. Eu gosto muito de ouvir. Né? Eu sou muito fã da Thaís. Tem um livro dela aqui no meu lugar bem especial. Olha, que chique. É engraçado. Ai, gente, que a gente é muito chique. Mas é isso. Beijo, obrigada, viu, gente? Obrigado pelo convite, gente. Muito obrigada, gente. Valeu, pessoal.